Olá! Boa noite a vocês que querem melhorar sua vida sexual, sua vida de casal, sua saúde mental. Eu dou as boas noites para vocês e vocês sabem que nós trazemos convidados, convidadas, pessoas que trazem ideias, pesquisas, percepções de um ponto de vista científico e é aqui que nós conversamos hoje com a Mônica Charfan. Mônica, obrigado por estar aqui com a gente hoje, num domingão à noite, para conversar de um assunto sério, não é isso? Obrigado. Sério, vamos falar sobre masculinidades. Masculinidades. Olha só, você... Peraí, então deixa eu já apresentar para quem está assistindo a gente, está vendo com imagens. Ela tem um livro a respeito de masculinidades. E sob a armadura. Eu acho que é disso que você vai estar falando aqui para a gente. Com certeza. Ótimo, depois você conta para as pessoas como é que eles acham o livro. Mas eu vou deixar aqui para a gente poder assistir. Mônica, você é psicóloga, trabalha com questões da sexualidade, é o que a gente chama de uma sexóloga. E trabalhar com masculinidades. Começa contando daí e vamos para o nosso assunto, masculinidade e saúde sexual. Sim, masculinidade, vamos explicar o que é também, porque tem muita gente que se confunde, não sabe o que a gente está falando. Masculinidade é como o homem aprendeu a ser homem, né? As regras culturais que são impostas para ele, às vezes veladamente, às vezes, né, não. Como não pode chorar, não pode sentir, tem que ser o provedor, tem que ser o pegador. Então, todas as normas que o homem, quando ele nasce, está numa caixinha e entregam essa caixinha para ele. Quer dizer, você está contando que outras pessoas, as pessoas que nasceram com pênis nessa cultura aprendem como precisam ou devem se portar. E isso é uma coisa interessante, porque as pessoas não acham que a gente nasce assim? Acham. E esse é o grande problema. Eles acham que nascem assim. Só que, na verdade, eles aprendem, como nós mulheres também aprendemos como ser mulheres, né? Então, isso é ensinado. Homens e mulheres, então, se nós dividíssemos simplesmente em dois grupos, os humanos, entre homens e mulheres, a gente aprende. Aprende. Mas aprender significa pedagogicamente seguir padrões. É igual aprender a escrever, não é? Exatamente. A gente tem que aprender. Vocês já sabem que muita gente usa a mão esquerda para... Muita gente, não, são pouca gente, porque a maior parte das pessoas aprendeu literalmente a escrever ou foi forçado a aprender a escrever com a mão direita. É padrão. Exato. Isso que nós estamos falando, aprender. Aprender. Mas você está contando que a gente aprende a pensar também assim. Exatamente. E nós, mulheres, também aprendemos o que a gente espera de um homem, porque a gente também aprende o que é ser um homem, né? Para nós, mulheres. Complicamos. Tudo. Porque assim, dos dois lados estamos aprendendo e esse aprendizado não necessariamente vai ser útil para a felicidade das pessoas. Normalmente não é. Porque as pessoas elas têm que se encaixar em padrões e elas vão descobrindo ao longo da vida que elas não se encaixam. Mas não foi um aprendizado pedagógico? Ou seja, não devia todo mundo se encaixar? Deveria. Nós estamos falando de uma coisa muito importante para vocês que estão ouvindo. Porque isso significa que nós, indivíduos, homens, mulheres, como vocês queiram se chamar, vocês podem estar em sofrimento por terem aprendido a buscar uma norma, uma normativa, uma regra que não necessariamente vocês vão alcançar. E às vezes nem percebem, né? Que eles estão em sofrimento por causa disso. Eles estão tentando fazer, né? Se encaixar, tentando cumprir papéis, sem se perguntar por que eles estão sofrendo. Isso é interessante, porque então nós não nos perguntamos, a gente exige que o outro cumpra um papel que me faça feliz, é isso? Exato. Você está contando que relacionamentos entre as pessoas, relacionamentos de casais, é mais complicado do que o que nós aprendemos desde a infância, que basta casar, pronto, família, ter filhos e está tudo certo. O homem vai fazer isso, a mulher vai fazer aquilo, os filhos vão fazer assim, e aí tá tudo certo, vai ser feliz para sempre. E não é assim. Não é assim. Mas por que não é? Afinal de contas, nós não aprendemos? A gente aprende, e para o homem é muito complicado ainda, para a mulher também, obviamente, mas como o nosso foco hoje é falar sobre o homem, né? O homem acaba ficando, sem perceber, muitos homens não sabem nem nomear emoções.
É verdade. Não sabem. Essa é uma coisa que nós vemos no consultório, né? Aham. Ah, o que você está sentindo? Olha, Tem um termo sobre isso, um termo, Não. né? Alexitimia. E quando a gente fala, você sabia que tem Alexitimia. um termo para identificar isso que você está sentindo? Ele fala, como assim? Porque a grande maioria dos homens não sabe. expressa, demonstra, mas nem nomeia e nem reconhece que está sentindo. E isso é complicado, porque aí nós temos reações físicas, fisiológicas, que podem ser incompatíveis com uma série de coisas, inclusive incompatíveis com o funcionamento sexual. Ah, mas não sou eu, é lá embaixo que não está funcionando. É você. Está ouvindo? Vocês que estão nos ouvindo, homens e mulheres, casais, vamos começar a pensar a respeito disso, porque implica que a gente precisa compreender que aprendemos. Você está trazendo um assunto bastante interessante para nós hoje aqui. E me conta assim, esse homem, qualquer homem, 18 anos, 30 anos, 60 anos, ele vai chegar no consultório, você me fez compreender que nós homens nem sequer entendemos que isso está acontecendo. Quero dizer, como é que a gente vai fazer isso? Quero dizer, como é que a gente está exigindo demais no mundo, é isso? Porque me dá a impressão que a gente terceiriza os problemas, é isso? A gente está exigindo muito da gente. Os homens estão exigindo muito deles. Sem se dar conta. Agora você está me dando uma razão para pensar que esse homem pode estar se exigindo demais e ele está em sofrimento e ele nem sabe disso. Porque a culpa é do outro. Vocês já sabem que esse é um argumento que muitas pessoas usam, né? Não sou eu, é o outro que está errado. E dá para a gente levar consciência para esse homem? Dá. Caramba. Como assim? Principalmente se ele for para terapia, né? Deveria. E dá. Quando ele está em terapia, ele consegue enxergar muitas coisas. Ele sai do automático. É o que eu falo muito para meus pacientes: vocês têm que sair do automático. Quer dizer, esse aprendizado é um aprendizado que gera um automatismo e que a gente está achando que é normal, que é assim mesmo. E você está contando que um processo psicoterapêutico é um mecanismo para facilitar, para levar a gente a conhecer outras possibilidades. Possibilidade significa outras maneiras de interação, outras maneiras de agir e reagir. Vai se transformar, ou pode se transformar também num automático, mas é que o automático até ali, você está contando que faz a gente sofrer. E os outros sofrerem. Sim. O homem sofre, a mulher sofre, os filhos sofrem, porque quando um não está bem na relação, não tem como a relação estar boa. É verdade. A gente cuidando do homem, a gente cuida da mulher também. Isso num relacionamento heteronormativo. Se a gente cuidar do homem, a gente está cuidando da mulher também. E dos filhos também. Mas isso também pode se aplicar a um casal de dois homens, porque, na verdade, os dois também estão brigando um com o outro para... E foi muito interessante o que você falou, porque, assim, tem gente que fala, mas o homossexual é muito mais resolvido, não tem problema sexual. Tem. Porque também são dois homens se cobrando muito juntos. Ouviram? Porque, assim, não suponham que dois homens juntos não têm problemas. Eles têm, porque um vai exigir de si mesmo, exigir do outro, coisas que não necessariamente querem ou podem ser ou fazer. E ainda compara com o outro, porque o homem, quando ele tá com uma mulher, ele não se compara com a mulher, porque são gêneros diferentes. Quando tá um homem com uma, ele se compara com o parceiro o tempo inteiro. Então, sim, tem sofrimento também. Hoje você está me fazendo pensar nessa questão de como é que o sofrimento é montado simplesmente porque nós queremos cumprir um papel. Eu chamei de papel. Porque o papel de sermos homens é um papel. Papel aprendido. Assim como qualquer profissão é um papel. Nós temos que aprender uma profissão, temos que aprender como fazer coisas, temos que aprender. Isso também me faz entender que o processo de psicoterapia é um novo mecanismo de aprendizagem. O processo de psicoterapia também é um processo educativo. Muito. Oba! Muito. Esse homem olhar para dentro e falar assim, o que é seu mesmo? Quem é você? Né? Então, vamos tirar toda essa capa que fizeram você, colocar essa armadura, eu chamo de armadura, vamos tirar toda essa armadura e vamos ver o que tem dentro. Normalmente é um homem ferido, machucado, por sempre se blindar de tudo de fora. Né? De sofrer em silêncio, porque ele não pode chorar. Ele não pode ser vulnerável, ele não pode chegar para a esposa e falar assim, nossa, tô em dúvida, tô triste. Não pode. Então, assim, você imagina quanta coisa ele está guardando dentro dele.
Então é isso, é tirar essa armadura, enxergar e agora vamos começar do zero? Vamos entender o que você tem aí dentro, que talvez nunca você soube? Isso que você está me mostrando é interessante, porque num processo psicoterapêutico nós, psicólogos, dentro do consultório, nós ganhamos um certo direito de questionar, e aí questionar significa vamos pensar a respeito de como nós pensamos, sentimos e fazemos. Nós temos como discutir isso. Na vida aí cotidiana, na rua, nas casas das pessoas, cada um está tentando manter um padrão e um papel que é assim, tipo, eu sou, não estou, eu sou. E isso é complicado, porque, sabe, me dá a impressão que as pessoas não percebem que ao longo da vida nós mudamos uma série de coisas. Mudamos e nem percebemos, continuamos a achar que nós somos sempre iguais. E não somos. E é legal, porque assim, você pode mudar, né? Como já te dizia Raul, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião. Então, quando eu falo para meus pacientes, você pode mudar, você pode rever questões, para o seu bem, é por você. Porque tudo isso que foi vendido para você tem privilégios? Tem, sim, a gente sabe que tem. Mas o peso da coroa, eu falo assim, essa coroa pesa muito. Vamos tirar essa coroa daí. Você usou um argumento que assim sempre aparece nessas discussões, principalmente de parte das mulheres, porque as mulheres percebem que os homens têm privilégios simplesmente por terem nascido homens e, na verdade, terem sido educados para serem homens que vão impor regras. Você sabe que volta e meia eu fico pensando na minha vida desde a infância. E eu lembro que, assim, no final das contas, minha mãe me colocava num grau de privilégio. Eu era filho mais velho e, assim, tipo, ganhava alguma coisa por isso. Naquele momento, a gente, né, tipo, opa, tô bonito na fita. Só que isso gera uma série de coisas, porque isso gera também demandas. Você ganhou alguma coisa, agora você tem que cumprir coisas. Cobranças, né? Então, carregar a coroa não é um privilégio positivo o tempo todo. Tem regras. E as regras fazem com que a gente tenha que fazer coisas que não são exatamente a nosso favor. Uau! Quantas coisas, não? Pois é que você está contando de um jeito que isso envolve relacionamento. Se esse homem tem esse monte de regras e ele tem que impor essas regras no relacionamento, isso não significa que ele vai estar satisfeito o tempo todo. Se a gente voltar para a sexualidade, então aí que a gente vê que não mesmo. Como assim? Então dá um exemplo aí, dá alguns exemplos para que quem está ouvindo comece a compreender que essa história dos privilégios tem seus erros. A gente cresceu escutando que o sexo era muito mais fácil para os homens, né? É E de verdade. fato tem muita coisa. A gente sabe o quanto a mulher demorou para chegar hoje onde ela está. Mas existe um preço alto para o homem aí no sexo e ninguém fala disso. O quanto ele se cobra pela ereção, né? Pelo tempo, né? Até ejacular, pela performance perfeita, por sempre ter que ter vontade do sexo e muitas vezes não tem. Então, assim, tem um peso aí por trás que ninguém fala. E que machuca os homens. Mas nós não percebemos que machuca. Quero dizer, a gente ainda vai no discurso tipo, não sou eu. Eu posso até estar sofrendo, mas não sou culpado. Veja, nós não estamos falando que é culpa de uma pessoa ou de outra. Nós estamos referindo uma responsabilidade. E a responsabilidade sobre o indivíduo, primeiro, começa na primeira pessoa do singular. É do indivíduo. Mas sempre. Então, aí entra o relacionamento. Mas primeiro tem que ser o indivíduo, gente. Primeiro tem que ser o indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo tem poder sobre si mesmo. Quer dizer, esse é um outro problema, porque a gente não tem tanto poder assim, mas a gente tem um mínimo de poder sobre algumas coisas e quando nós começamos já a dialogar, e esse é o fenômeno da psicoterapia, nós começamos a aprender que, olha, às vezes a gente podia mudar alguma coisa. Isso também vai ser vivenciado também nos relacionamentos, né, no casal. Muito, porque assim, o homem voltando agora para sexualidade, né? Ok. Quando o homem tem um problema de ereção, por exemplo, quando ele tá com a esposa e tem um problema de ereção, como que essa mulher vai enxergar isso? Ele não me ama mais, eu tô acima do peso, eu estou com celulite ou ele tem uma amante, ponto. É a única coisa que ela vai achar. Ou seja, ela também tem uma interpretação moldada pela cultura, em onde ela se coloca a responsabilidade, a culpa. Diferença de novo. Não podemos pensar em culpas, devemos pensar em responsabilidade. Porque essa mulher também, vendo isso,
uma das partes da responsabilidade dela para melhorar a vida para ela, tipo assim, ei, o que está acontecendo? Vamos conversar? E os homens não sabemos conversar, né? Não, nunca aprenderam. Não Não sabem, aprendemos. é difícil e machuca, né? Falar. E quando vai falar de sexualidade, então machuca mais, porque teoricamente na cabeça dele, sexo é chegar e fazer, ponto. Ouviram? E sexo não é chegar e fazer. Porque você está dizendo que sexo não é natural, não é biológico assim? Como é que é? Como é que é isso? Vai lá, né? Vai, chega e faz e sai andando depois. Mas todo mundo fala que sexo é natural. É, todo mundo aprende no pornô, né? Ah, mas o pornô não serve como modelo? Não serve. Vocês que têm seguido o Café com Sexologia, vocês sabem que nós, volta e meia, tocamos nesse assunto. Por quê? Os filmes, os vídeos pornográficos, eles trazem uma compreensão de mundo que não bate com a realidade. E fazem a gente, nós homens, acreditarmos que basta chegar lá e está tudo certo. Mas se não é natural, como é que a gente aprendeu? Porque a gente não aprendeu, na verdade, a gente não teve essa educação em casa, né? Então, os homens, principalmente, o que eles aprenderam foi no vídeo. Se eles tivessem educação em casa, não Você está contando que educação sexual todo mundo deveria ter, e a educação sexual que nós temos é uma educação pervertida, uma educação ruim, terceirizada, né? terceirizada. E a terceirização aí vai. Hoje, qualquer adolescente, pré-adolescente, pega o celular e tem acesso às coisas. Ah, mas não seria a responsabilidade dos pais? Responsabilidade dos pais sobre o acesso de adolescentes à pornografia na internet, nos celulares? Deveria, mas é difícil, né? Porque É hoje difícil. em qualquer lugar tem. Em qualquer lugar É tem. verdade. Então, assim, não dá para controlar isso. O que seria o ideal? Se o pai chegar para a criança, para o adolescente, né? E falar. Conversar. Não precisa escancarar se não for o seu jeito, mas, assim, dar uma direção, um direcionamento para esse adolescente que está começando a iniciar a vida sexual. Os pais deveriam estar conversando sobre sexo com os filhos, mas aí nós voltamos de novo às questões que nós estávamos falando, porque os pais também não sabem conversar sobre sexo, não sabem como conversar, não sabem como dirigir a conversa com os filhos, porque também não tiveram educação sexual. Uma educação para a sexualidade. Vamos voltar um pouquinho aqui para algumas pessoas que estão ouvindo. Não confundirem, não é aprender a fazer sexo genital. Educação para a sexualidade significa compreendermos nossos papéis sexuais, papéis masculinos, papéis femininos, papéis de relacionamento, como se relacionar afetivamente, como namorar, como interagir, porque isso é educação sexual. Então os pais precisam conversar sobre outras coisas que não é sobre como fazer sexo genital deitado na cama. Se é que tem que estar na cama. Mas você está contando algo que então significa que esse sujeito chega lá, adulto ou adolescente, para ter uma relação sexual, ele acredita, bom, estou aqui, é só esperar acontecer. Ele não aprendeu algumas coisas. Como é que o mundo age sobre ele, é isso? Sobre o corpo dele. Ele acha que ele vai olhar uma menina, uma mulher nua, e ele já vai se excitar. Não necessariamente. É verdade, porque também é outro mito na nossa cultura, né? Não, os homens são muito visuais, tipo... São muito visuais e qualquer mulher ele vai se sentir atraído, ele vai se sentir na obrigação de ter uma relação. Olha a soma das regras. E aí ele chega lá, não se sente atraído, e aí de novo vem a questão. Ele vai se sentir errado, vai se sentir com problema, vai se sentir culpado, e isso também não ajuda. Mas ele deveria estar sentindo o quê? Quando ele vê uma mulher? Ou quando Boa ele está numa pergunta. relação? Né? Boa Quando ele pergunta, tá- vamos lá. Ele tem que se sentir à vontade, ele tem que se sentir atraído. Tem um grande mito que eu falo muito para meus pacientes, que é uma coisa que eu vejo recorrente. Eles chegam achando que eles têm algum problema porque eles não se sentem atraídos por todo mundo. E, assim, existe algum homem, ou uns homens que são assim? Existem. Mas eu tenho muitos homens no consultório que eles precisam ter conexão para eles conseguirem ter uma relação. Conexão, você está falando algo afetivo, Algo algo afetivo, próximo, intimidade. se sentir bem, se sentir atraído, ter uma boa conversa. Tem uns que falam assim, eu não consigo ter sexo sem ter uma boa conversa antes. Só que isso não é falado sobre os homens. Aí eles acham que eles têm um problema. E não tem. Entenderam? Essa é uma situação complicada, porque também significa que a gente está partindo de premissas, ideias, crenças, regras que não são verdadeiras.
Mas esse homem, então, pode também ter uma vida sexual dependente desta intimidade emocional afetiva. Pode. E se ele tiver, é ótimo. Agora, o grande ponto é, quando ele tem essa crença sobre ele, sobre o mundo, quando ele vai ter uma relação casual e ele perde a ereção, ele vai achar que ele está doente, que ele está começando algum problema. Aí a próxima vez que ele for ter de novo, ele já vai ansioso. A gente já entende que o homem ansioso não tem ereção, dependendo do nível de ansiedade. Claro. Não consegue passar sangue suficiente. Se está com adrenalina no corpo, não vai passar sangue suficiente para o pênis. Ele começa a achar que ele tem um problema. E chega na terapia. E aí lá na terapia ele entende, não, eu acho que eu só consigo realmente quando eu tenho conexão. E aí ele vê que ele não tem problema nenhum. Porque tendo uma conexão, ele abaixa as ansiedades, não se sente na obrigação, tem uma correspondência que traz bem-estar. Você está contando coisas aqui para muita gente que está ouvindo começar a pensar melhor sobre como é que é o seu funcionamento sexual. Você que está nos ouvindo, homem, mulher, olha, vocês podem ter a identidade de gênero, a identidade sexual que tenham, não tem importância. Primeiro temos que pensar o seguinte, o seu corpo tem regras físicas, fisiológicas. Essas regras precisam ser atendidas, verdade. Mas também essas regras são condicionadas, elas são dependentes de um processo de aprendizagem, onde o seu corpo sexualmente vai aprender algo se aquilo estiver fazendo bem para você. Uau! Quando é que a gente aprende isso na vida? Que vai estar fazendo bem, ou você assiste aqui, né? Ou você vai tentando. E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar que está nesse caminho, o homem quando ele acha que ele tem algum problema, ele começa a evitar o sexo. E aí, quando ele começa a evitar porque ele está com medo de falhar, ele começa a ter menos vontade. Ou ele vai para a masturbação, né, para o pornô, ou ele começa a não ter vontade nem disso. Porque na mente dele, o cérebro dele entende a relação como perigo, a relação a dois. E aí o que vai fazer? Vai tirar a vontade desse homem de... Então muitos homens chegam achando que tem baixa libido e não é. Na verdade é a sua mente fazendo você evitar uma coisa que te dá sofrimento. Você está contando de um jeito que me faz compreender que existem comportamentos, ações, interações que passam a ter funções no lugar de outras funções. Já me fazendo acreditar que esses homens começaram a aprender desde cedo e vão confirmar isso nas primeiras relações, na adolescência, na juventude, de que aquilo que nós chamamos de sexo tem alguma outra função, e talvez a função seja de estou me sentindo homem, pronto. Exatamente. Isso é complicado, porque muitos pacientes podem chegar no consultório com dificuldades sexuais, literalmente dizendo que se sentem menos homens. Da onde? Porque ele não está cumprindo regra, ele não está cumprindo aquilo que ele acha que ele precisa fazer. Precisa mesmo? Então, não precisa. Ele pode, ele tem o direito de. Para assumir o direito, nós também temos que assumir o direito de que hoje eu não quero, não posso, ou não preciso dessa interação. Uau! Mas dá certo assim, todo paciente, toda pessoa, todo homem que chega no consultório para uma terapia, ele consegue lidar com isso depois? Muda mesmo? Muda muito, muda muito. Olha só, gente. Eu atendo homens, só atendo homens, né? Então, todos os dias eu vejo homens que chegaram com queixas sexuais de disfunção erétil, ejaculação precoce, resolvendo o problema deles. E muitas vezes é muito rápido, é só eles entenderem o funcionamento do corpo deles. O que eles têm vontade, o que eles querem, não o que os outros acham que ele deveria querer. Vocês ouviram isso, gente? Eu acho que essa é uma mensagem que vocês vão guardar para a semana, para esse mês inteiro, para a sua vida. Vocês ouviram aqui a Mônica Cherfan. Mônica, onde a gente acha o teu livro? Na Amazon. Procure na Amazon. Mônica Cherfan. Está na Amazon, é fácil achar. Quem tem as proximidades da Amazon, o livro chega provavelmente um dia depois de você ter pedido. Eu quero agradecer a tua participação aqui. Eu que agradeço. Foi ótimo estar conversando desse jeito, porque nós estamos levando essas informações. Esse é um processo de educação para a sexualidade. Não é só para criança e adolescente, é para adulto. Muito obrigado, Mônica. Eu que agradeço. E hoje a gente agradece também a nossa parceira de sempre aqui, a Carla Zélio, que está ajudando nas transmissões aqui e na produção do programa. Obrigado, Carla. Gente, domingo que vem
Nós vamos ter mais assuntos interessantes a cada domingo. Assistam. Se não assistiram ao vivo, vão assistir no YouTube da Rádio Vibe Mundial, no YouTube do Impassex, no Café com Sexologia no Instagram. Vem lá, ou assistam e ouçam nos streamings de áudio. Estamos lá. Gente, até semana que vem. Boa semana para vocês. Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30 da noite.